juntos novamente para seguirmos com a leitura do livro Painéis da Obsessão, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Provação necessária. Então, ele começa agora com os casos que vão nos ajudar a entender melhor cada caso. Amanhecia lentamente, embora a primavera já trouxesse o verde luxuriante e as plantas ornamentais se encontrassem exuberantes, ainda se demorava uma teimosa névoa tentando impedir a presença do sol. O imenso hospital se localizava em região privilegiada, onde o ar puro da Serra da Mantiqueira beneficiava os pacientes que estertoravam sob as constrições da tuberculose pulmonar devoradora. Podia-se dizer que a paisagem de glicínias e agapantos, rica de rosais perfumados e adornada de sebes floridas, de hortênsias azuis e róseas, era uma dádiva de Deus aos aflitos da terra, cujos organismos, vencidos pelo bacilo de Koch, perdiam-se em conflitos alucinantes. A célebre peste branca ainda ceifava incontáveis vidas que lhe tombavam inermes, constituindo um verdadeiro flagelo sobre a humanidade, conforme continua a suceder. Ao lado do desconforto, das dores lacinantes, das alternâncias da febre e do frio, da asfixia contínua, das hemoptises sufocantes, havia nos doentes todo um somatório de rebeldia e insatisfação, ao lado dos instintos de lubricidade assolada em campeonatos de depressão. Argos era jovem e fora colhido pela insidiosa enfermidade que se alastrava nos pulmões enfraquecidos logo após o matrimônio. A presença do mal pernicioso já lhe fizera notada, no entanto, moço ambicioso e inquieto, enfrentara o compromisso conjugal sem as necessárias reservas do equilíbrio, ocultando à futura esposa o problema que já o minava, sendo logo após vencido pela voragem da moléstia, que de pronto prostrou, levando-o ao recolhimento do sanatório. Todas as providências e a terapêutica aplicada redundavam inócuas. Dia a dia, o organismo parecia diluir-se sob as reações voluptuosas do bacilo em terrível multiplicação. Semi-morto, era tomado, de espaço a espaço, por torrentes hemópticas, ou seja, perda de sangue pela tosse, que mais o depereciam, dispondo-o a uma parada cardíaca ou ao cruel asfixia irreversível. A assistência carinhosa da esposa, que o auxiliava em enfermagem piedosa, ao lado das religiosas e os funcionários do sanatório, minorava-o moralmente, sem que os métodos em voga, especialmente as técnicas de pneumotórax, que se encarregavam de dilatar a pleura, comprimindo a parte afetada na câmara pulmonar, dessem o resultado esperado. Nesse clima de aflição, o médico recomendara a cirurgia de emergência para eliminar o pulmão perdido pelos fulcros cavernosos numa audaciosa tentativa de prolongamento da vida física. O prognóstico, envolto em perspectivas fatais, fez que Argos orasse como desde há muito não procedia, com excelente unção e fervor de que se deixara possuir. Não era um leigo em matéria religiosa. Conhecera as lições do Espiritismo no grupo juvenil, na sua cidade natal. O encontro com a revelação, codificada por Allan Kardec, produzia-lhe um impacto salutar e conseguira sensibilizá-lo em profundidade. A mente absorvera as lições sobre a filosofia da reencarnação, o que lhe propiciou entender as tormentosas indagações que lhe demoravam na mente. A sua vida, embora de curta duração até aquele momento, fora assinalada por caprichosas injunções do destino. Nascera num lar de lutas e em terra ressecada, onde a miséria econômica do povo disputava com a aridez do solo. Provara a orfandade desde cedo e, apesar de sentir-se atraído pela riqueza, pelo poder e experimentar no imo a presença de desencontradas emoções, fora constrangido a sorver a taça de amarguras e dificuldades que o revoltavam sem poder extravasar.
Meditando a respeito da própria situação, via a inexorável presença de uma força superior que o disciplinava por motivos que então lhe escapavam. A doença pertinaz era o ápice das suas provações. Não poderia saber se decorrente de uma herança ancestral pela família ou se fruto das deficiências alimentares que o privaram da saúde durante a infância e a adolescência. Certo é que, ao fluir a felicidade conjugal, a sorrateira dilatação dos tecidos adicionara às antigas outras mais novas amarguras. O espectro da cirurgia, cuja probabilidade de êxito era reduzida, a preocupação em deixar viúva a jovem esposa a amada, trucidavam-lhe a mente e esmagavam-lhe o coração. Assim, a noite fora longa e inquieta, não obstante o sedativo preparatório para o tratamento cirúrgico previsto para o dia imediato. O espírito não se lhe desligara da matéria pelo sono reparador, desde que todas as aflições, em caleidoscópio sombrio, impregnavam-lhe a consciência com os clichês de angústia, medo, que lhe impossibilitavam o entorpecimento da razão. Havia, porém, no quadro, outros fatores de ordem parafísica, como teremos o ensejo de constatar. Desse modo, o amanhecer lento não facultava a Argos identificar a beleza da luz em vitória sobre a noite, além do retângulo da janela aberta, de par a par, na direção do jardim em festa, em perfume e cor. Outros enfermos, que se encontravam na ampla sala de terapia, padeciam, igualmente, as circunstâncias dolorosas das provações que lhe pesavam na economia da evolução. Reduto de reparações espirituais e de aprimoramento moral, nem sempre vitoriosos, a Casa de Saúde reunia antigos estroinas, inconsequentes e delinquentes, portadores de vários delitos, sob a inexorável presença da dor, moldando-os e trabalhando-os para futuros cometimentos. Todavia, as blasfêmias, os ódios, as revoltas, as perseguições e as animosidades criavam ali uma psicosfera de sombra e desdita que não fosse a presença de abnegados benfeitores espirituais vigilantes em ação de socorro e caridade, transformaria em caos o cenário de justas lamentáveis e abençoado reduto hospitalar. Misturada à população física em aturdimento, chusmas de sofredores desencarnados em desalinho espiritual e emocional de recém-desligados do corpo que ignoravam o próprio estado, de perseguidores inclementes, misturavam-se em espetáculo deplorável de sofrimento e despautério. Sem dúvida que luzia o amor do Cristo, graças a contínuas azáfanas das religiosas abnegadas, médicos e enfermeiros dedicados, que se faziam instrumento de perseverantes mentores e espíritos bons, a contribuírem em favor dos internados, a fim de que se refizessem da problemática orgânica, adquirindo valores morais ou ocorrendo a desencarnação, se liberassem das torpes situações a que se deixavam arrojar em decorrência da conduta íntima. Argos, sob a inquietação e o mal-estar da noite mal dormida, voltou a orar, enquanto aguardava a medicação preparatória para a pneumectomia e tirar um dos pulmões, mediante a transferência para a sala especializada. Pela cortina das lágrimas que lhe chegaram, sob a asfixia da respiração difícil e o balbuciar da prece contrita, entregou-se a Deus. Findamos este capítulo preparatório para seguirmos com a história de Argos nos capítulos seguintes. Por hoje ficamos por aqui e aguardo todos na sequência do nosso estudo. Abraços.